Então, só para a gente iniciar, eu queria só falar com vocês sobre a prova. Se vocês têm alguma dúvida, como é que vocês vão realizar essa prova ainda? Você está tranquilo? Se alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Professor, eu queria só perguntar o seguinte, porque ontem na aula a professora cogitou a possibilidade do sistema fechar, né? Por exemplo, você está fazendo, aí de repente o sistema fecha. Aí isso vai encerrar a prova ou a gente entra de novo e continua normalmente? Não, vocês vão entrar de novo e vai continuar normalmente, tá? Lembrando que assim que você abrir, você tem 3 horas. Então você pode voltar, abrir de novo, que vai Ah, estar tá. salvo lá normalmente. Ah, beleza. Professor? É porque eu... Oi, Mary. Sim, é só para me reforçar aqui, assim, que nós temos até o dia 10 para fazer essas provas, né? Blended, né? Uhum. E aí, assim, eu posso escolher qualquer uma que eu quiser fazer logo, a primeira, não tem, assim, sequência. Não, você pode fazer, se você quiser fazer todas num dia só, você pode fazer. Não, eu falo assim, eu posso escolher, eu quero fazer a manhã de técnicas manuais, aí eu posso escolher qualquer uma, não tem sequência. Pode, pode. Tá. Lembrando que assim que você abrir a prova, você tem 3 horas. Então você pode escolher qualquer uma e abrir ela. É isso. Vocês já viram se está aparecendo lá no AVA já? Para mim, não. Tá aparecendo para mim, não. Até hoje eu não olhei. Alguém me via aí um CPF 100 aí para eu entrar aqui para a gente ver. Hein, professor, você sabe se essa prova são 10 questões? Geralmente sim, Aline. Eu não sei se essa vai ser. Mas geralmente são 10 questões. Me manda aí um CPF, uma senha aí para eu entrar aqui. Dois, três, três. Ixi, vai falar ao vivo, é? Pode mandar para você no seu privado? Pode, velho, senão todo mundo vai saber a sua senha aí. Pois é, eu ia mandar pelo WhatsApp. Aí vai, qualquer pessoa tem acesso, né? Minha, sai. Deus me livre, aí o povo vai bagulhar a vida suas aí. Manda aí pelo WhatsApp que eu digito aqui. Aí ainda vai dizer que foi o Arthur. Já mandei, ó. E professor, Oi. sobre a mobilização articular da coluna vertebral, assim, eu não fiquei por dentro de muita coisa desse assunto, porque aqui aborda várias imagens, sabe? E aí eu não fiquei muito por dentro disso, assim, não entendi muito bem sobre isso. Você ainda vai ter outra aula? Essas mobilizações, Maria, acho que elas vão ficar mais claras quando a gente conseguir realizar a prática delas. Porque aí fica mais visível para vocês analisarem. Mas a gente pode marcar Eu falo assim, algum que dia. para isso na prova fica mais difícil para a gente, porque a gente não teve nenhuma aula prática para a gente memorizar mais, para a gente entender, assim, é isso que eu estou perdida.
Não, mas o que for cair na prova vai ser teoria, eles não vão cobrar prática na prova. Então, o que tiver lá no livro de teoria, vocês podem pegar, tá? Eu falo assim, mesmo a teoria, quando se tem a prática, a gente se memoriza mais, aprende mais, a gente não teve essa prática, e aí a gente fica meio perdido, assim. É verdade, isso é verdade. Eu também estou com dificuldade nessas aulas de mobilização, até na teórica. A gente pode marcar um dia extra para a gente fazer. Aí eu pego uma maca, coloco aqui e tento achar alguém para fazer essas mobilizações para vocês verem. Mas aí ia ser bom a gente participar juntos, né? Assim, espera aí, só fechar aqui. Aí eu falo assim, participar junto, porque às vezes só algumas pessoas que a gente vê participando, né, aqui na sala. Então eu queria assim que nesse dia tivesse todo mundo participando, porque para que a gente pudesse visualizar essas práticas. Pode ser? Pode. Que dia que vocês podem? Para mim, qualquer tipo. Para mim, igualmente. O senhor marca e fala que nós entramos, entendeu? Fica mais fácil. Então, mas tem que ver como é que tá o horário de vocês, né? Porque senão às vezes eu marco, por exemplo, à tarde e vocês não podem. Aqui, ó, como é que tá no site, ó, vocês estão vendo aqui? Vai aparecer aqui o AVA e aí tem o linkzinho aqui de prova digital, ó. Aí quando vocês clicarem nesse prova digital, já tá aparecendo, ó. Então, se quiser começar a fazer as provas, já pode fazer? Não, só pode a partir do dia 4, tá vendo? Ele não vai acho que tinha esperar. data, é verdade. Aí tanto que ainda não tem nem a versão da prova. Mas já tá aqui já, ó. A prova, B2, o nome da disciplina. Aí vai aparecer aqui a versão dela. Aí aqui o dia que você pode iniciar e o dia que você pode terminar. Então, mas lembrando que, vamos supor, quero fazer essa daqui no dia 4, amanhã eu quero fazer a de biohídricos. Aí você vai clicar aqui, e aí você precisa lembrar que você precisa anotar o RA e o localizador, né? Porque isso daqui é o que vai pedir quando você clicar nessa prova digital, tá? Então, assim que vocês clicarem nessa prova digital, aqui esse link aqui, ele vai levar para uma outra página e vocês vão precisar anotar o RA e o localizador para colocar lá para vocês logarem nessa prova aqui de recursos terapêuticos biohídricos, tá? Vocês podem ver que os localizadores são diferentes, ó, tá? Cada um é diferente do outro. Então, para cada disciplina, vocês precisam anotar esses localizadores para que vocês consigam acessar a prova certinho, tá? Então, já estão disponíveis, né? Já é bom anotar, né? Já pode anotar esse localizador todos com o nome das disciplinas. E aí, no dia que você for fazer, você só clica, vai lá na sua anotação, escreve o RA e o localizador. Aí, pelo que o senhor explicou aquele dia, aí já vai aparecer, quando a gente encerrar, aparece os erros e os acertos, né? Isso, só não vai aparecer o porquê que você errou. Isso você só vai conseguir no dia 12, porque é o dia que vai sair o gabarito. Aí, mas aparece as que eu errei e as que eu acertei. Aí por aí já dá para tirar uma média da nota, né, professor? Já dá para você tirar uma média já. Já sabe mais ou menos assim, eu tirei. Na verdade, é só calcular, né? Se forem 10 questões, aí vai valer 400 cada questão. Aí calculou, você já sabe se você passou ou não, se vai fazer prova de exame.
Que você vai vem cá e olha na sua, você vem cá e olha na sua, nas suas notas aqui, ó. Clicou aqui, você já sabe. Ó, por exemplo, a Jéssica tem 7.900. Ela já tem 900 de prova, então falta aqui, falta 1.000, sei lá, 1.600. Então ela precisa tirar 1.600 na prova valendo 4.000, né? Então para tirar 1.600, ela tem que acertar quantas? Três questões. Se ela acertar 3 na minha prova, ela tira 1.600, aí ela passa. Não, 3 não, 4. Pois é, 3 vai dar 1.200. Eu não sou bom em matemática, não. Meu negócio é fisioterapia, né, professor? Ai. Tá Então certo, vamos professor. combinar então da gente fazer então. Deixa eu ver aqui que dia. Tem na sexta de manhã que não tem aula. Ah, não, sangue do cordeiro, dá cedo. Só se for de manhã, tipo 10 horas. Pode ser. Porque sexta-feira é meu dia de folga e é o dia que eu durmo. Ah, sim. Mas pode ser na sexta às 10 horas da manhã. Aí a gente marca, aí eu pego a maca, coloco aqui, monto aqui para vocês certinho, bonitinho. Aí eu só preciso achar alguém para fazer as mobilizações. Mas eu acho alguém para fazer essa mobilização. E aí mostro para vocês. Uai, Arthur, é só chamar o Carlos. O Carlos tá direto aí. Não, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Ai. O X1, professor, ele ia na hora. Não, o Xizu tá andando muito na rua. Vai trazer coronavírus aqui para mim. Pior, viu, prof? Misericórdia. Então vamos lá. Deixa eu abrir minha câmera aqui para vocês verem. Pronto. Eu tentei achar uma luva, mas aí achei só essa daqui, tá? Mas não é a luva ideal. A luva ideal é aquela luva cirúrgica, né? Na verdade, procedimento, não precisa ser a estéreo, não, tá? Professor, Para você. é porque a imagem que a mim ver, eu tenho que estar clicando toda hora na tela. Não tem como você colocar para a gente ver a imagem direto? Eu fico Na hora que clicando? eu for fazer, eu tiro o slide, aí vai aparecer a minha imagem. Tá. Tá? E aí a gente utiliza geralmente luvas normais para a gente fazer as manipulações ou mobilizações da articulação da ATM, tá? Então deixa eu só acender aqui minha luz. Então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre a ATM. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre a estrutura toda da ATM para a gente falar como é que a gente consegue atender um paciente com ATM, tá? Então essa daí é a estrutura óssea de uma ATM. A ATM é a articulação temporomandibular, né? Então, dentro da estrutura óssea, a gente vai ter tanto a mandíbula quanto o maxilar, e aí os dois se articulam, né? E aí eles vão se articular bem aqui, ó, que é bem nessas duas cabeças aqui. Deixa eu só pegar meu negocinho. Essas duas cabecinhas aqui, ó, tá? Que a gente consegue fazer a articulação dessa estrutura, tá? Então, esses dois locais, eles articulam, tá? Então, essa mandíbula aqui, ela vai se articular com o maxilar, e aí isso daqui vai formar a articulação temporomandibular, tá?
Essas articulações aqui são as articulações que geralmente geram limitações, geram dor, geram diversas limitações para o nosso paciente. E aí a gente pode fazer algumas técnicas, tá, para reduzir e diminuir esse processo inflamatório, é, é, a mordida do paciente, tá? Melhorar a mastigação, diminuir processo de tensão muscular, principalmente na região de trapézio e cervical, tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer fazendo mobilizações e manipulações aqui dessa articulação. Aqui é de novo a mandíbula. E aí aqui essa imagem mostra para vocês como é que funciona a articulação, tá? Então aqui gruda, tá vendo? Ó, tá bem junto aqui a mandíbula. Faz esse slide aí para mim tirar um print aqui. Só um minutinho. Pronto. E aí aqui, ó, mostra para vocês a articulação bonitinha, tá? Já da temporomandibular. Então vocês podem perceber que entre aqui a mandíbula e o maxilar, a gente tem uma bolsinha aqui parecendo com uma bursa, né? Isso daqui é chamado de cartilagem, tá? É um meio que tem para diminuir o impacto dessa articulação e para facilitar os movimentos da nossa articulação temporomandibular, tá? Então, eu vou mostrar para vocês quais são os movimentos que essa articulação faz. E aí, essa articulação aqui, ela é considerada... Eita, deixa eu só aceitar a Karine aqui. Essa articulação, ela é considerada uma articulação ginglimoartrodistal. E aí, ela é chamada aí, disso daqui porque ela realiza movimentos de dobradiça e de deslocamento. Tá? Então, a gente consegue movimentar de abrir e fechar, e a gente consegue lateralizar a nossa mandíbula, tá? E aí, esse aqui é o nome da articulação, ginglimoartrodistal. Tá? É quase um nome bem diferente. Para Felício, em 1994, os dois côndilos formam um eixo comum, funcionando como dobradiça de uma porta. Tá? Então, é como se fosse mesmo aquela dobradiça que a gente tem na porta. Então, ela abre e fecha, né? Só que também a articulação a gente consegue lateralizar ela. As ATMs apresentam movimentos de rotação, translação propiciados pelo músculo da mastigação. E aí eu vou mostrar para vocês quais são esses músculos principais, tá? Nós temos aqui na ATM o músculo temporal, que é essa musculatura aqui maior, tá? Geralmente, pacientes que têm problemas em ATM reflete também em dores de cabeça, tá? E temos também aqui a musculatura do masseter, tá? Que é essa musculatura aqui que fica na parte lateral da nossa mandíbula, tá? Junto com o maxilar. Essa musculatura aqui ela é responsável, né, por abrir e fechar a nossa mandíbula, tá? E auxilia a gente também até na mastigação, tá? Então, isso daqui, geralmente, esse masseter, ele fica comprometido em caso de pacientes que têm lesões na ATM ou pacientes que têm, por exemplo, bruxismo, tá? Isso daqui fica contraído, pode gerar bastante dor aqui nessa região lateral, né? Essa dor aqui pode gerar uma irradiação para a região do ouvido e gerar uma inflamação no ouvido, tá? A Karine tem, né, Karine? Tenho. Fala aí pra gente quais são os sintomas que você sente. Karine? Tinha desativado o áudio, só um minuto. É porque tá dando eco aqui. Você tá aberto em 2? É. Fecha o microfone de um.
Pronto. É que no computador meu microfone não tá funcionando. Enfim, eu sinto no masseter como se eu tivesse mastigado carne o dia todo. Todo dia. Eu já acordo com essa sensação, porque eu não tenho bruxismo, mas eu tenho muita tensão mesmo naquela de serrar o dente. Não fico rangindo o dente, mas fico serrando. É bem Aham. preso, entendeu? Mordendo mesmo. E na têmpora eu também sinto muita dor. Tanto que eu tô sentindo que eu tô com a assimetria facial. Eu sinto meu lado direito bem rígido, até para falar, para movimentar, como se tivesse contraído mesmo o tempo todo. Dor de cabeça, o trapézio no dia do curso de massagem, você viu como é que ele é. Aham. Tem nódulos, muito, muito tenso. Tem o dor do trapézio. Teve uma época no passado que eu tava sentindo dormência na mão de tanto nódulos no trapézio. De tanta tensão. Eu tava sentindo dormência, formigamento. Só que o É, trapézio reflete do outro lado. porque é o lado que você não tem, né, a lesão. E aí acaba que você força o lado contralateral. Uhum. Mas é caso clínico, assim, bem comum da ATM. Essa dor, principalmente na têmpora, né? Dor aqui no masseter, como se você tivesse mesmo, do jeito que você falou, como se você tivesse mastigado carne. Quando você come muita carne, que você sente aquele cansaço mesmo, assim, de mastigar, é aquele cansaço, né? E você já acorda com isso, é o dia inteiro já com aquele cansaço, porque aquela musculatura ela fica contraída praticamente 24 horas, né? Sim, a fadiga muscular. Além de o zumbido no ouvido, sentir como se a voz estivesse abafada, a dor de cabeça, a tensão na nuca. Nossa, é horrível. Eu já acordo dolorida. Então vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar. Aí Amém. aqui, ó, quando a gente tem a contração desse masseter, vocês podem ver que se ele contrair demais, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai cerrar os dentes, né? E aí esse cerrar os dentes pode gerar um bruxismo, né? Que é uma doença que pode vir acessória ao ATM, tá? E pode gerar uma inflamação aqui dessa cartilagem dessa articulação, tá? Articulação que tem para o mandibular. E aí, essa inflamação aqui a gente precisa tratar também, e aí nós temos diversos tratamentos que nós podemos fazer na fisioterapia para processos inflamatórios, né? E pode chegar também a um grau de frouxidão, tá? Esse lado daqui vai contrair, o lado de lá vai ficar frouxo, e aí, por essa frouxidão, pode ficar deslocando e saindo a articulação, tá? Então, essa mandíbula aqui pode ficar saindo do maxilar, gerando aquela queda de queixo, né? Que a gente fala, quando cai o queixo do paciente assim, e aí a gente tem que voltar a articulação para o lugar, tá? Deixa eu te perguntar uma coisa, Arthur. Diga. Eu trabalhei algum tempo como auxiliar de dentista. E geralmente aparece muito paciente que tem bruxismo, que tem problema na ATM, né? E eu, tipo, nunca vi fazendo uma indicação para ir Pra- num fisioterapeuta, tentar dar jeito. Eles dão uma plaquinha que ajuda, melhora na questão do desgaste dentário, né? Uhum. Mas não resolve o problema da ATM. Eles poderiam estar fazendo essa indicação, né? De estar procurando o fisioterapeuta para fazer a mobilização e tal. E eu creio que eles também aprendem alguma coisa dessa parte na faculdade também, né? Não é possível que não. Porque, tipo assim, eu nunca vi eles tratando, cuidando da ATM, e sim da questão de desgaste dentário. Assim, eles não aprendem tanto musculatura e tratamentos como nós, né? Então, tanto que a ATM tem até uma especialização que vocês podem se especializar você pode ser um fisioterapeuta temporomandibular, né? Que é a fisioterapeuta DTM, que é disfunções temporomandibular.
E aí você fica especialista nisso. Em Brasília, a gente tem poucos, né? Justamente por causa disso, porque geralmente a pessoa começa a sentir a dor, a primeira coisa que ela faz é ir no dentista, né? Achando que são dentes e tudo mais, e aí o dentista geralmente passa mesmo coisas pro dente, né? Geralmente pacientes que serra demais, paciente Sim, que desgasta o tem dente. tem desgaste dentário, aí eles colocam aquela plaquinha para o paciente dormir, né, para não ficar Isso. fazendo o cerramento dos dentes, ou vai lá, coloca um aparelho no paciente, né, para tentar corrigir a ATM. Por quê? Porque a ATM também tá um pouco vinculada à má formação mesmo dentária. Então, se o paciente, eu vou mostrar para vocês, tem uma imagem aqui, quer ver? Se o paciente tem alguns tipos Ah, não, chegar lá eu mostro, senão... Se o paciente tem algum tipo de deformação mesmo dentária, pode gerar a ATM, tá? Pode gerar os distúrbios na ATM. E aí precisa ser tratado no dentista. Mas a própria Eu tive. articulação... mas aí a própria articulação a gente consegue tratar como fisioterapeuta. Então, poderia ser um trabalho conjunto, né, entre dentista Exatamente. com físio. Mas geralmente eles não indicam, não. Eles tratam Eu só ele. procurei 3 dentistas. Um na Garran, que foi o que descobriu. Ele só apalpando descobriu. Os 2 outros aqui em Braslândia mesmo. Aí, os 2 deles me indicaram, falaram que ia fazer o tratamento, tirar os sisos, aparelho, e tudo. E 2 deles me indicaram só que dentista, especialista em ATM, porque é uma área muito escassa, tanto na fisioterapia, como na fonoaudiologia e como na odontologia. É muito escasso. Aqui em Brasília parece que só tem 3 É, dentistas especializados em ATM. É muito e não é escasso. qualquer dentista também, né, que dá conta de resolver uma Não. DTM, né? Também tem que ter especialização. Tem que ser bucomaxilofacial. Então, então lembrando aqui, a gente tem o masseter, a gente tem a musculatura temporal, né? E aqui embaixo do masseter a gente vai ter duas musculaturas, tá? A gente tem peraí, que só não sei falar o nome. Pterigódeo medial e pterigódeo lateral, tá? Que são esses 2 músculos aqui. Esse daqui é o lateral, pterigódeo lateral, e esse aqui é o pterigódeo medial, tá? Os 2 também auxiliam aqui em abrir e fechar essa mandíbula com o maxilar, tá? E aí vai auxiliar nessa fixação aqui da nossa articulação temporomandibular. Aqui são os 2, tá? Então, o pterigódeo medial, ele faz elevação e desvio lateral da nossa mandíbula, e o lateral ele vai fazer elevação, protusão e desvio lateral da mandíbula, tá? Protusão é ir para frente, tá? E desvio lateral são desvios que a gente consegue fazer assim. Aqui são alguns músculos responsáveis pela mastigação, tá? Então, nós temos os diversos músculos aqui da região de pescoço, de cervical, tá? Eles vão também auxiliar essa ATM, porque ou a ATM vai influenciar nesses músculos, tá? Assim como a Karine falou para vocês, toda essa região aqui, ó, de musculatura de pescoço, musculatura aqui de cintura escapular, tá? Trapézio, deltoide, a parte superior de escápula, tá? Então, tudo isso daqui vai ser atingido por causa dessa articulação aqui do dente, tá? Articulação aqui da mandíbula. Então, a gente sabe que todas essas musculaturas aqui são responsáveis pela face, né? Elas ajudam a mastigação, ajudam a abrir e fechar, ajudam a rotacionar o pescoço, tá? Então, se o paciente tem algum processo inflamatório na articulação da temporomandibular, ele vai ser refletido nessas outras musculaturas, tá? E aí pode gerar outras limitações para esse paciente também.
Por isso que, geralmente, esse tipo de paciente já procura direto um dentista ou vai num médico, né? Eles não procuram a gente, porque pode ser que reflita em outros distúrbios que, às vezes, ele acha assim, isso daqui não é fisioterapeuta, é algum problema mesmo, pode ser da minha tireoide, né, que está gerando dor aqui na região de cervical. Então, ele já vai no médico. Aí, quando chega no médico, o médico vê que não tem problema nenhum, mas o paciente continua sentindo dor, ele passa algum anti-inflamatório, e aí geralmente passa, mas depois volta de novo, né? E aí é onde a gente fica aquela corrida de tentar achar, e aí foi o que a Karine falou, você vai em outro médico, vai em outro dentista, vai em outro, até que você consegue achar um que tem a especialização na área, e já só de tocar, só de fazer a anamnese, ele já consegue identificar que é uma inflamação na ATM. Professor, Oi. isso está em qual unidade? Ou é só uma coisa à parte, vai cair na prova essa parte? Essa daqui é a mobilização da ATM. Tá lá, eu acho que é na 3. Tá. 3 ponto, é a última, eu acho. Foi porque a gente passou das mobilizações e eu não falei da ATM. Aí, semana passada, vocês falaram para mim. Ah, Então, aqui a gente tem esse disco, tá? Que ele é um disco articular, parecido com o disco que a gente tem entre as vértebras. E aí, esse disco aqui, ele faz todos os sentidos e funções do disco que tem na vértebra, tá? Então, ele auxilia aqui na mobilização, ele auxilia aqui na movimentação dessa articulação, ele auxilia aqui na diminuição de impacto, tá? Então, tudo isso daqui é gerado através desse disco aqui. E esse disco, ele vai ser responsável por a gente ter uma boa flexibilidade em abrir e fechar a boca, ou uma boa flexibilidade em lateralizar a nossa mandíbula, tá? Tudo é realizado em cima desse disco. Esse disco aqui ele precisa estar bom, tá? Para que a gente tenha uma boa movimentação. Vamos supor, chega um paciente para a gente com algum distúrbio, né, da face da articulação temporomandibular, e aí você vai fazer uma anamnese dele, né? E aí nós temos. Deixa eu só falar isso aqui, deixa eu terminar de falar o que eu estava falando. E aí a gente tem aqui na anamnese, quer ver? Aqui. Aí a gente tem algumas coisas, alguns princípios que a gente precisa identificar na anamnese do paciente, tá? Então a gente tem a anamnese que a gente pode fazer através da inspeção, que aí vai ser a anamnese que a gente vai olhar o paciente e a gente vai encontrar alguma assimetria da face do paciente, tá? Paciente parado, a gente vai marcar esse paciente aqui em 4 linhas, que é a linha do cabelo, tá? A linha da pupila do paciente, a linha do nariz e a linha aqui do queixo, tá? E aí, através dessa linha, a gente vai identificar assimetrias. Geralmente, o paciente que tem distúrbios na temporomandibular, ele vai ter assimetria de face, porque vai ter a musculatura do masseter, né, a musculatura do temporal vão estar contraídas de um lado, geralmente, e do outro lado não vai estar. Então, isso daqui vai fazer uma elevação da face dele e ele fica meio parecido que a boca está meio caída assim, quase parecido com uma paralisia facial. Só que não é uma paralisia porque o paciente consegue movimentar toda a musculatura da face, né? Só que ele tem essa queda por causa dessa contração muscular de um músculo só de um lado. Então, aqui nesse caso aqui, esse paciente teria a contração desse músculo aqui, esse músculo aqui vai estar relaxado, né? Se isso daqui está contraído, o queixo dele vai subir, tá? E o queixo do lado de cá vai descer. E aí a gente consegue ver logo na inspeção essa assimetria de face e a gente já pode identificar que possivelmente pode ser uma disfunção temporomandibular. E aí, quando a gente for fazer a inspeção, também a gente consegue visualizar esse tipo aqui de paciente, tá? Que é o paciente que tem underbite, tá? Ou então overbite.
que é aquele paciente que tem os dentes de cima do maxilar, né, para frente, então protusos, e o dente da mandíbula vai estar aqui extruso, tá? Então eles vão estar para trás, aqui. Então, qual é um quadro clínico desse paciente aqui? Aquele paciente geralmente que chupa dedo ou então que chupa chupeta, né? Porque, eu não sei se vocês já viram, mas o dedo faz essa protusão do maxilar, né? E aí gera isso daqui no paciente. Esse daqui é um paciente quadro assim, clínico para disfunções de ATM, tá? Então, por isso que os dentistas proíbem usar chupeta e proíbem usar a criança chupar o dedo, tá? Porque isso causa essa protusão do maxilar, e aí vai causar com certeza aqui a protusão também aqui da nossa articulação temporomandibular. Se a gente tem essa protusão aqui, possivelmente quando esse paciente crescer, ele vai ter um processo inflamatório e vai gerar aqui um distúrbio de temporomandibular, tá? Que aí a gente chama de DTM, quando é uma patologia na articulação temporomandibular. Então, esse paciente vai ter uma DTM aqui, e aí essa DTM precisa ser tratada. Por isso que um dos primeiros tratamentos é buscar o dentista, porque quando a gente faz a correção dentária do paciente, a gente devolve essa articulação que está protusa para o local dela correto, tá? E aí, automaticamente, para essa musculatura relaxar, a musculatura também da temporal relaxar. Tranquilo? Professor, tranquilo, mas eu não encontrei sobre isso aqui nas unidades. O que eu encontrei foi apenas sobre deslizamento da articulação. Isso Okay. aparece na 161, se não me engano. Tá? Não, sim, mas assim, no livro de vocês vai aparecer a mobilização, como é que vocês fazem a mobilização, né? Só que não adianta eu mostrar para vocês como é que faz a mobilização se vocês não sabem como é que funciona a articulação da ATM, Sim. tá? Aí eu trouxe toda a anatomia até a gente chegar lá na mobilização, na anamnese, para a gente identificar, para depois a gente fazer a mobilização que está aí no livro. Ah, tá, tudo bem. Tá? Igualzinho eu fiz nos outros, por exemplo, da coluna. Eu mostrei para vocês a coluna, as vértebras, né, a cifose, a lordose, a escoliose, para depois a gente fazer a mobilização de coluna. Porque Certo. senão fica meio que perdido, né? Assim, eu sei que vocês estudaram isso em outras disciplinas. Por exemplo, vocês estudaram em anatomia e tudo mais, mas só que a gente precisa, né, dar essas relembradas, porque às vezes esquece. Verdade. E aí, na anamnese, a gente realiza isso, tá? A gente vai verificar aqui a inspeção. Olhou essa inspeção, a gente vai observar a gente pode observar também o dente do paciente, como é que é, tá? E aí, anotar isso daqui é super importante, que é um termo técnico, que vocês vão escrever no relatório, tá? Então, você vai escrever na inspeção, o paciente tem overbite, tá? Ou seja, protusão de maxilar, tá? E se for normal, ele tem pequeno overbite e aí geralmente não influencia tanto, tá? Então é um paciente normal, não tem tanta protusão de maxilar, então pode ser que esteja gerando isso por causa de outras coisas, tá? E aí na inspeção também, a gente pode observar o contorno ósseo e dos tecidos moles, e aí a gente vai avaliar aqui tanto o contorno, tá? Principalmente pacientes que têm DTM, a gente consegue visualizar quando ele está parado, né? Que ele vai estar cerrado o dente, a musculatura vai estar contraída, você consegue observar uma contração muscular aqui na região de maxilar com mandíbula. Você pode observar a língua e dentes desse paciente, porque a língua, principalmente, ela pode estar machucada, tá? De tanto o paciente cerrar o dente, ele pode morder a língua algumas vezes e aí machucar a língua, tá? Ou então a língua pode estar extrusa, tá? Ou seja, aquela língua que é mais para dentro, porque o paciente fica com
o dente cerrado o tempo todo e a língua quase não fica protusa, né? Ele não mexe muito a língua para movimentar, né? Para falar. E a gente sabe que a gente precisa da língua para a gente falar, né? Pacientes com DTM, como eles têm dificuldade em abertura de maxilar e de mandíbula, eles vão ter limitação também na língua, porque ele não vai conseguir falar direito, né? Então ele vai ter uma língua mais estrusa, uma língua mais para dentro, tá? E aí a gente pode também inspecionar a avaliação postural do paciente. E aí esse paciente vai ter dificuldades em postura, porque a gente sabe que vai contrair trapézio, né? Vai contrair escápula, né? Então vai contrair cervical. Tudo isso daqui contraído vai gerar para esse paciente uma má postura, né? E aí a gente consegue identificar isso na inspeção, tá? Então, assim, vamos supor, chegou para você um paciente para fazer correção postural. E aí você olhou lá, professor. rapidinho, deixa eu só continuar rapidinho, senão eu perco o negócio. E aí chega para você o paciente para fazer correção postural, né? Você foi lá, fez, usou aquele aplicativo que a gente usou lá no trabalho, foi lá e avaliou que ele está com a contração de cervical, tá? Qual é o pensamento do fisioterapeuta comum? Ele vai falar assim, vamos corrigir, você está com tensão em trapézio, você está com tensão em cervical, está sentindo dor na nuca? Não, essa dor na nuca é por causa do trapézio, né? E aí ele não inspecionou a face. E aí a gente está vendo hoje que a face pode ser um dos causadores dessa tensão e dessa avaliação postural. Então pode ser que a gente trabalhe em trapézio, trabalhe em escápula, trabalhe em cervical e esse paciente continue com dor em trapézio, em escápula e em cervical, tá? Por quê? Porque o problema dele não está na postura, tá na musculatura da ATM, tá? Então aí entra a nossa avaliação clínica, onde a gente vai identificar no nosso paciente de forma global aonde é que está vindo, né? Então a gente precisa identificar onde é que está a raiz do problema que está causando aquelas tensões. É normal um paciente ter tensão muscular em trapézio? Não é normal, tá? Aquela tensão muscular em trapézio contínua, com dor, com formigamento, com irradiação, precisa ter alguma causa, né? E aí geralmente essa causa pode ser de estresse, pode ser de ansiedade, tá? Pode ser de depressão, pode ser de distúrbio na ATM, e aí pode ter paciente que tem distúrbio na ATM, que não sente dor na ATM, tá? Mas ele tem distúrbio na ATM. Então, tudo isso pode causar limitação no nosso corpo, tá? Oi, Joelma. Oi, tá me ouvindo? Tô. Professor, é normal o paciente que tem disfunção na ATM ter problema de se engasgar na deglutição, Sim, ter mais frequência? É sim. porque eu fiz uma massagem no namorado da minha filha e ele tem problema na ATM e ele relatou que se engasga com muita facilidade. Então, pode ser esse problema na língua, né? Aham. E aí entra toda essa musculatura, né, da mastigação também, né? Porque elas ficam contraídas, elas ficam tensas, e aí ele não consegue fazer o movimento certinho da mastigação. Então, na hora que ele mastiga, possivelmente ele não consegue mastigar direito, engole aquela comida como fala, mais dura, né? Ao invés de ser mais pastosa, e aí aquilo lá desce de uma forma mais agressiva e causa aquele engasgo, né? É como se fosse você jogar alguns arroz direto na traqueia, tá? E Entendi. aí o paciente inteiro. Aí como irrita a traqueia, o paciente sente aquele desconforto ou pode gerar até aquela pequena entrada lá para a região da respiração, né? Por causa também da DTM, ele não mastiga direito, se ele não mastiga direito, ele não respira direito, tá? Então tudo isso aqui influencia. Ele não abre direito a boca para mastigar e fechar, e aí se ele não faz isso direito, ele não consegue respirar direito, e aí pode acontecer da comida entrar pelo buraco errado, né? E aí ao invés de ir lá para o esôfago, ela vai lá para o início do pulmão. E aí a gente sente aquele engasgo, às vezes até de tosse mesmo para expelir a comida.
Entendi. Obrigada, professor. E aí, depois da inspeção, onde a gente pode identificar, né, também coluna cervical, abertura e fechamento, João Vitor, abertura e fechamento da boca, tá? Se a boca tá normal, se tem desvio, se tem algum tipo de abertura funcional, tá? Aquele paciente que às vezes fica com a boca aberta, a boca caída, tá? Se esse paciente tem protusão, se esse paciente tem retração, se esse paciente tem desvio lateral, tá? Tudo isso a gente consegue visualizar através da nossa inspeção. E isso daqui são movimentos fisiológicos que a pessoa normal precisa realizar. Então, ela precisa realizar desvios laterais, né? A gente faz desvios laterais do queixo, a gente consegue fazer retração do queixo, a gente consegue fazer protusão do queixo, a gente consegue abrir e fechar a boca, né? E também fazer movimentos de coluna cervical, tá? Nos movimentos isométricos resistidos, isso daqui a gente pode realizar como forma de exercícios para fortalecimento da musculatura do masseter e do temporal, mas principalmente do masseter, tá? Esse movimento a gente pode fazer como forma, quando a gente fala de resistido, vocês lembram que resistidos eles precisam ter resistência, né? Então, você vai abrir a boca do paciente, vai segurar aberta e vai pedir para ele fechar. E você vai fazer a resistência para abrir, tá? Então, isso daqui você vai estar fortalecendo a musculatura e aí você pode escolher qual lado que você quer fortalecer. Vamos supor, aí eu quero fortalecer o lado esquerdo do paciente. Então, eu vou vir aqui do lado esquerdo, colocar a minha mão lá, abrir, puxar e vou pedir para o paciente fechar a boca, tá? Mas você vai segurar para baixo, para puxar, para abrir. E aí, na hora que você fizer isso, você vai fortalecer essa musculatura, tá? E aí você vai soltar, você vai relaxar a musculatura. Isso daqui é um exercício que a gente pode fazer para fortalecimento do lado que a gente sente que não está contraído, né? Geralmente, o paciente com DTM, ele tem um lado contraído, outro lado não. Mas pode ocorrer também do paciente estar com os dois lados contraídos, tá? Quando o paciente está com os dois lados contraídos, a gente precisa, na inspeção e na palpação, realizar aí movimentos de mobilização, tá? A gente pode fazer mobilização daquela articulação para a gente, né? Vocês lembram que eu falei para vocês? Quando a gente faz a mobilização, a gente tira aquela pressão que o osso está causando na articulação, né? Então, a gente vai tirar aquela pressão, vai aliviar aquela pressão de lá, a gente vai fazer um relaxamento da musculatura, tá? Relaxamento também dos ligamentos, tá? E aí a gente vai melhorar essa dor, esse processo inflamatório do nosso paciente, tá? Além de utilizar outras coisas, outras técnicas que a gente pode fazer para diminuir o processo inflamatório, né? A gente pode utilizar calor, a gente pode utilizar laser, tá? A gente pode utilizar o TENS, além também da mobilização. Então, quando a gente fala de palpação, na palpação a gente vai identificar tudo, tá? Então, a gente vai colocar o dedo, tá? Lá na região da boca, e aí a gente usa os dedos anteriores, tá? Que são o indicador e o polegar, tá? Então, a gente vai segurar como se fosse uma pinça na boca do paciente, tá? Então, vamos segurar lá dentro, igual tá na fotinha. E aí a gente vai pedir para o paciente abrir e fechar a boca para a gente sentir a parte da musculatura, tá? A gente consegue sentir também os côndilos, tá? Que é a parte lá do osso, né? Em contato da articulação, tá? A gente consegue identificar a musculatura, a gente consegue ver a mandíbula, a gente consegue sentir o osso ióide quando a gente pede para ele deglutir, tá? Boca aberta. A gente vai fazer a palpação, vai pedir para o paciente deglutir, engolir a saliva, você vai sentir o osso ióide, porque vai fazer a movimentação da articulação. A gente vai sentir o processo mastoide e a gente vai sentir também se tem alguma tensão cervical quando a gente faz palpação também de pescoço, tá? E aí a físio na TM, ela vai identificar essas desordens, a gente vai
pode, né, identificar a anteriorização do disco, tá? Aquele disco lá que eu disse para vocês que fica entre a articulação, tá? Pode ser que aquele disco foi anteriorizado e aí é cirurgicamente, tá? Aí o médico devolve aquele disco para o local original e devolve aquela mandíbula para o local original, tá? A gente pode tratar degenerações, inflamação, fraturas, rigidez capsular e instabilidade articular. Tudo isso daqui pode ser tratado dentro da físio, tá? Então, vocês podem ver que a físio pode fazer praticamente tudo, né, voltado para o processo de dor do paciente, tá? Que tem desordens na ATM. Como tratamento, o que a gente pode fazer? A gente pode usar eletro, tá? Então, a gente pode fazer um ultrassom, né, que é um ótimo anti-inflamatório, tá? A gente pode usar o TENS, né, que é uma corrente ideal para a gente realizar diminuição de dor, tá? O interferencial também é uma corrente, mas só que ela não é tão usual quanto o TENS. A gente pode usar o laser também, que é um ótimo anti-inflamatório e melhora o processo também, né, de cicatrização. Se tiver degeneração, ele ajuda a acelerar a regeneração do tecido, tá? O infravermelho, por ser calor, também ajuda no processo de dor e no processo inflamatório. Só a crioterapia que a gente precisa tomar um pequeno cuidado, tá? Por que cuidado? Porque a crio, vocês sabem que ela faz a vasoconstrição, né? Se você colocar gelo no músculo, o músculo vai contrair automaticamente. Então, essa contração muscular em um paciente que tem DTM talvez não seja ideal, porque aí a gente pode contrair mais ainda aquela musculatura, gerando um aumento da contração muscular, pode gerando aumento da dor do paciente, tá? Mesmo sabendo que um gelo é um ótimo anti-inflamatório, ele melhora o processo de dor e tudo mais. Só que como nós estamos tratando uma região onde a articulação fica bem próxima da musculatura responsável pela dor, não é ideal a gente realizar utilizar, na verdade, a crioterapia, tá? Gente, vai estar fazendo um barulhinho aí, porque estão arrumando aqui no vizinho aqui, e aí ele inventou de fazer isso bem na hora da minha aula. E aí nós podemos fazer também as manipulações intraorais, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês essas manipulações. Cervical, a gente pode realizar alongamentos, a gente pode fazer técnicas de pompagem, pode fazer técnicas de tração cervical. Nós podemos fazer correção postural e podemos fazer também o CABAT facial, tá? Que aí é no caso de pacientes neurológicos, tá? Que tem problemas de DTM por causa de problemas neurológicos, tá? O paciente não é um paciente neurológico. Posso utilizar as outras técnicas? Pode, tá? Porque aí o CABAT não vai fazer tanta influência para ele, porque ele não tem problema neurológico. E aí, deixa eu fechar aqui para eu mostrar para vocês como é que a gente vai realizar essas mobilizações. Vocês pararam de ver a tela e estão me vendo grande? Sim. Sim. Beleza. Olha, o ideal é que todos vocês, né, na hora que for realizar isso, a gente coloque, né, calce uma luva para que seja o mais higiênico possível, porque a gente vai colocar a mão dentro da boca do paciente, né? E aí é anti-higiênico tanto para ele quanto para a gente. Então, na hora que a gente for fazer um movimento, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o paciente abrir a boca, tá? E aí o toque que a gente vai fazer é esse, ó, a gente vai colocar o polegar, tá? Ou o indicador direto lá na região da articulação do paciente. Eu gosto de utilizar o polegar, eu gosto de segurar com o polegar dentro da boca e com a mão aqui pro lado de fora, porque aí eu consigo massagear a musculatura, tá? Caso ela esteja tensionada. Então, a gente vai segurar dessa forma, assim, ó.
aqui a gente segura, né, a região do maxilar, e aí aqui, se você afundar o polegar bem lá na região da mandíbula, lá no finalzinho onde fica o siso da... Papai falou. Quando você utiliza o polegar e força lá na região do siso da mandíbula, lembrando que a mandíbula é a de baixo, tá? Então, ó, a gente vai forçar o polegar lá na região da mandíbula, e aí, se vocês quiserem fazer em vocês aí, vocês podem fazer, tá? Só lave a mão, né? Porque eu não sei se vocês forem ao banheiro e não lavar a mão. Pode entrar. Olha o povo entrando. Aí vocês vão pegar o polegar, vão levar o polegar lá na região da mandíbula, no final, lá onde que fica o siso, tá? E aí vocês vão encostar lá bem na paredezinha, vocês vão sentir o polegar batendo numa paredezinha, né? Aquela parede é a estrutura óssea da nossa mandíbula, tá? Então vocês vão subindo, 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 até vocês sentirem uma parte mais redondinha, que aí é o côndilo, aonde realiza o contato, né, do osso com a articulação, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão colocar... Achou lá o siso, tá? Então, vocês vão subindo, ó. Subiu, subiu. Na hora que você chegou lá em cima, você sente que é até um pouco doloroso, tá? Você sente lá a articulação da mandíbula com o maxilar. E aí, se você pegar aqui com o indicador, na mesma região que você está encostando lá com o polegar, você vai sentir a região da musculatura aqui do masseter, tá? E aí, junto com o polegar e o indicador com os demais dedos, você pode fazer a mobilização daquela musculatura, tá? E aí você vai fazer aquele movimento profundo, circulatório e devagar para relaxamento daquela musculatura. Oi, Maria. Maria. Maria, você queria falar? Não, eu tinha desligado. Ah, tá. Não é porque eu escutei. Aí eu pensei que você queria falar alguma coisa. Tá, então, ó. Pegou lá. Região de baixo, você segura embaixo primeiro, tá? E vai subindo com o polegar até você achar o processo da articulação. Então, vai, ó. Sobe, 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 sobe. Meu Deus do céu. O fogo tá entrando. Peraí. Giovânia. Sobe, sobe, sobe. Achou, ó. Se você abrir e fechar a boca, você vai ver que a articulação vai mexer. Tá? Então, achou? A gente vai segurar assim, ó. Você pega o músculo, tá? Se você apertar ele forte, você vai ver que dói. Por quê? Porque é a musculatura da mastigação, né? De falar, de mexer. Então, como a gente está movimentando a boca toda hora, é uma musculatura que está sendo utilizada toda hora, né? E aí, no meu caso, que estou aqui já tem 1 hora falando, ele vai estar... a musculatura, como está movimentando toda hora, ela vai estar tensa, né? Ela vai estar dolorida. Então, a gente vai pegar, ó, segurou essa musculatura, um movimento profundo, circulatório, em cima de toda a rádio muscular. Ai, dói demais. Só não baba, professor. Oi? Só não baba, professor. Então... Tá? E aí, fez esse movimento circulatório, a gente vai estar fazendo... Com o polegar, professor? Você segura com o polegar o músculo, e aí você pega assim, ó, o músculo aqui assim, aí você vai fazer movimentos circulatórios, tá? Você pode fazer com esses dedos aqui, só segurando com o polegar, ou você pode fazer com o polegar. Você pode fazer por fora e por dentro,
Ah, tá? E aí você faz esse movimento. Você sentiu que é bem dolorido? Alguém eu fez? senti dolorido. Muito dolorido, por final. Aí você toca lá, principalmente quando você vem aqui mais para a região de baixo do masseter. É uma região que é mais dolorida ainda. Você pode fazer essa mobilização dessa musculatura, tá? Pode mexer a musculatura, pode lateralizar a musculatura, empurrar ela para fora, né? Pegar assim, ó, empurrar para fora, empurrar para fora. Empurrar para fora, trazer ela para dentro, tá? Então você pode fazer essa mobilização da musculatura para que ela mobilize e aquele paciente tenha um maior alongamento, né? Gerando uma maior ADM da ATM, tá? Que legal, ADM da TM. E aí as outras mobilizações que a gente pode realizar, mesma coisa, segurou lá, ó, ou segurou aqui na frente, tá? Com o polegar. Paciente relaxado, eu não vou conseguir fazer em mim essa mobilização, porque, como eu estou falando, eu vou estar contraído, mas o paciente precisa estar relaxado. E você vai tracionar a mandíbula dele para frente, tá? Para protusão. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Segurou, você vai protusar, sei lá como é que fala. Você vai anteriorizar a mandíbula dele. Então, você vai segurar e vai puxar isso, e isso aqui a gente segura geralmente 10 segundinhos, tá? Então, puxou, segurou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Devolveu a mandíbula, tá? Mesma coisa para lateral. Então, segurou, a gente vai lateralizar a boca, tá? Ó, segurou, a gente lateraliza a mandíbula. Então, você vai fazer isso aqui com a mandíbula. Vai segurar 10 segundos, depois para o outro lado, 10 segundos também. Tá? E também a gente pode retroceder a mandíbula, tá? Então, a gente vai segurar a mandíbula e aqui a gente vai empurrar a mandíbula para dentro, tá? Então, sempre segurando aqui, ó, nessa região com os dedos aqui na região do queixo, tá? Porque você vai pegar toda essa região da mandíbula, ó. Então, segurou mesmo a mandíbula, tá? Então, aqui você consegue puxar a mandíbula e aqui você consegue empurrar a mandíbula para você mobilizar essa mandíbula. Lembrando que, para que a gente faça uma mobilização articular, a gente precisa fazer aqueles graus. Você lembra que a gente falou na aula de mobilização? Aqueles graus de mobilização, tá? Então a gente chega no máximo, chegou no máximo, a gente vai mobilizar. Então a gente vai pegar aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou para o máximo, voltou para o normal, tá? Então, lembrando que a gente não vai pegar isso daqui e vai ficar assim, ó. Flap, 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 flap. Não. A gente vai puxar, chegou no máximo, a gente mobiliza, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E devolve a mandíbula, tá? Então, a gente não vai ficar indo e voltando com a mandíbula. A gente vai puxar ela e, no máximo, a gente mobiliza mais 10 vezes, tá? A mesma coisa a gente faz para as outras articulações, tá? Se você for fazer mobilização, por exemplo, de dedo, você faz a mesma coisa, tá? Então, ó, puxou, a gente chegou aqui no máximo, a gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e devolve, tá? Então a gente puxa a articulação, chega no máximo, a gente vai mais 10 vezes, depois a gente devolve ela para o normal. Tranquilo? Ui. Sim, professor. E aí a ATM são praticamente essas técnicas, tá? Então a gente pode realizar primeiro um ultrassom,
um TENS, a gente pode colocar aqui uma bolsa de água morna, tá? A gente pode utilizar um laser para diminuir esse processo inflamatório. Depois, a gente pode realizar a mobilização muscular, a gente pode realizar a massagem para relaxamento da musculatura, a gente pode realizar depois a mobilização das estruturas articulares, né? E a gente pode realizar também os exercícios resistidos, tá? Que aí a gente abre, aí a gente fala com o paciente, fecha a boca. E aí ele faz força para fechar a boca. Na hora que ele faz força, ele contrai a musculatura para fechar, né, a boca. E aí a gente vai estar fortalecendo a musculatura caso o paciente tenha uma fraqueza muscular, tá? Tranques. Alguma pergunta? E no caso do deslizamento, professor? O que é esse deslizamento? O deslizamento a gente faz desse lateral, Maria. É quando a gente pega e desliza a boca lateralmente, assim, ó. Tá? Porque como ela tem essa articulação que a gente fala de articulação de como é que chama? De coisa de porta, ela abre e fecha, né? Mas a gente consegue realizar também a lateralização dela, que é o deslizamento articular. A gente pega a articulação que tá assim, ó, e a gente desliza ela assim quando a gente vai pro lado, ó, tá. tá? E no caso, a A mesma gente coisa de pega a membro. articulação e desliza. E no caso, a mesma coisa de membro superior e inferior, é que você deu uma apostila para a gente imprimir? Mesma coisa. Aquela apostilazinha que mostra a imagem é a mesma coisa, tá? Então, ó, pegou a articulação. Isso daqui, ó, puxou ela, é uma mobilização articular horizontal, né? Então, a gente puxou a articulação que estava assim, a gente fez com a articulação assim, tá? A gente pode mobilizar ela assim e puxar 10 vezes, devolver ela. A gente pode puxar ela e deslizar essa articulação assim, tá? E voltou para o meio, devolveu ela. Ou a gente pode puxar e alongar essa articulação assim. Então a gente vai pegar, ó, a articulação tá aqui, tá? Então aqui no meio é o disco articular. Então tá articulado aqui. A gente pegou a articulação e a gente vai fazer uma mobilização dela. Então pegou, ó, puxou essa articulação. O que a gente fez aqui? A gente aumentou o líquido sinovial, a gente diminuiu aquela pressão, né, articular, a gente relaxou aquela musculatura, né, fez um alongamento forçado daquela musculatura. Então, ó, tracionamos, mobilizou. Agora você quer fazer uma mobilização mesmo terápica, tá? Terapêutica. Então você vai segurar aqui, ó, e aqui você vai vir mais 10 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E devolve aquela articulação. Ou você pode, puxou e deslizou, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voltou para o normal e puxou. E voltou, tá? E no caso Esse de criança, deslizar é quando a gente vai para lateral, assim. E no caso de criança, assim, não tem um perigo de ocorrer aquela que fala síndrome da ama seca, sei lá, aquele que desloca? Pode sim, porque a musculatura e os ligamentos da criança, ele é mais maleável, né? Então pode ser que você meio que, assim, com a palavra bem, você relaxe aquele ligamento, tá? Você dê aquele ligamento uma maior elasticidade do que ele já tem. E aí pode ser que aquela criança desenvolva uma desarticulação fisiológica, tá? Por causa das mobilizações. E isso acontece muito em pessoas, por exemplo, que cai o ombro, né? Que solta o ombro assim do lugar, porque o ligamento dele não tá um ligamento adequado, né? O ligamento tá frouxo e aí a articulação ela sai do lugar depois sozinha. Criança, como ela tem aquela flexibilidade, né, fisiológica, a gente sabe que uma criança a gente consegue esticar a criança toda, né? Depois que ela vai ficando mais adulta, que ela vai ficando igual a gente, né? Que não consegue nem mexer a perna mais, que já dói. Então, eu tive, agora se falando aí de que cai o ombro, eu
tive uma cunhada que aconteceu isso com ela, assim, e no caso, assim, ela tinha que fazer aplicações no braço, sabe? Uhum. Porque ela sentia muita dor. Chega um período que às vezes só a cirurgia resolve, Maria, porque o ligamento já está tão frouxo que aí ele começa a romper de frouxidão, né, pelo peso mesmo da estrutura. O ligamento está frouxo, ele não tem elasticidade mais, ele começa a se romper pelo peso da estrutura e precisa intervenção cirúrgica para que o médico corte aquele ligamento, suture ele menor, mais apertadinho, para que aquela articulação volte de novo para o Isso, ela local. fez isso. Então, tá bem, ok. E aí, isso tudo a gente precisa avaliar, né? Vamos supor, chegou para a gente um paciente semelhante a isso, a gente vai realizar a mobilização nele? Não, né? Assim, a gente pode realizar em outras estruturas, mas naquela estrutura que tem essa frouxidão ligamentar, a gente não faz, porque senão a gente vai aumentar mais ainda, né? A gente só realiza mesmo mobilizações quando a gente vê que o paciente tem alguma dor, sente alguma dor, né? Ou que a gente vê que está congelado, né? Aquela articulação está limitando o paciente a realizar movimentos, tá? A ADM do paciente está limitada, e aí a gente precisa realizar essa mobilização articular para que a gente faça essa liberação, aumente esse fluxo de líquido sinovial, a gente melhore esse processo articular da nossa articulação, para que esse paciente tenha uma melhora da ADM dele, uma melhora da qualidade de vida e tudo mais. Ok, entendi. Tá, então vamos marcar sexta-feira de manhã, sexta-feira 10 horas? Por mim, tudo bem. Porque aí eu faço para vocês, aí a gente pega aquela apostila que eu mandei para vocês e a gente faz todos aqueles passos lá, tá? Eu mostro para vocês como é que faz cada passo, e aí vocês, se vocês tiverem condição de fazer, né? Mas aí vai ficar gravado, depois vocês podem assistir também, tá? Mas só para vocês terem uma ideia assim mais visual do que é a mobilização. Tá bom? Tranquilos? Tudo certo. Então, boa prova para vocês amanhã. Amanhã já começa a semana de prova, tá? Façam com calma, façam com cuidado. Ache um local, né, bem tranquilo na casa de vocês, porque a gente sabe que não é fácil em casa, né? A gente fazer qualquer coisa, desde que seja, né? Assistir a aula, principalmente aí quem é dona de casa aí sabe disso. Então, ache um local mais tranquilo para vocês, tá? Sentem tranquilo numa mesa, use de preferência o computador. Se não tiver computador, pode usar o celular, o tablet, tá? Tentem entrar em horários de menos fluxo, tá? Então, entre mais à tarde, assim, porque vocês sabem que quando tem alto fluxo dentro do AVA, ele costuma dar aquelas travadas loucas, né? Então, entre em locais horários de menos fluxo, tá? Para que não dê problema nenhum na prova de vocês, tá bom? Tente um local com internet boa, né? Chegue mais perto do roteador, alguma coisa assim para não dar nenhum tipo de problema de cair a internet, acabou a internet, de acontecer alguma coisa, tá? Para Professor, dar tudo mas certinho para a prova. você vai estar disponível em todos os horários, até mesmo pela madrugadinha, a gente pode entrar e fazer? Como que é? Pode. Ele vai ficar aberto desde o dia 4, ele vai abrir dia 4, meia-noite 1, e vai fechar dia 10 às 23h59, tá? Então, Até porque aqui em eu quero casa, fazer a minha prova 3 horas da manhã. Pode fazer, porque tem gente que produz mais de madrugada, né? e também E pelo, às assim, 9 eu já tô querendo em dormir. casa é mais difícil, assim, é porque tem sempre muita conversa, um passando, outro perguntando, é muito difícil.
Principalmente para quem é dono de casa, né? Quem é mãe aí, quem é a líder da casa aí, é difícil, porque aí onde está o arroz? Onde está o óleo? Oh, olha lá, tem gente lá no banheiro. Oh, o menino tá pulando. Aí é complicado. Mas, assim, o bom é vocês usarem horários que sejam mais tranquilos para vocês, tá? Você pode abrir. Eu fico acordado até 1 hora da manhã. Vou fazer a minha 1 hora da manhã, não tem problema. Tá? Então, Vai ficar aberto diretão, do dia 4 até o dia 10. Aí lembrando que depois que você clicou no link, você tem 3 horas para fazer, tá? Então não quer dizer que ela vai ficar aberta. A prova, você pode fazer essa prova o dia inteiro, não. Você clicou na prova, você tem 3 horas para fazer ela, tá? Então por isso que faça em um momento que dê certinho na vida de vocês aí. então, tudo bem. E aí, dia 15, começa as provas das disciplinas normais, tá? Eu não sei se vocês têm alguma disciplina normal, que não é Tenho blended. quinta-feira só. Então, aí vocês vão fazer a prova dela, o professor vai postar o link do Google Forms lá dentro da unidade 4.1, tá? Eu combinei isso com eles. E aí vocês vão clicar lá no link, igualzinho a gente fez na prova passada. Clicou no link, fez a prova, o professor corrige e lança a nota para vocês, tá? Então, um beijo para vocês. Tomem café da manhã. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Arthur,